E amanhã regressam às aulas presenciais os alunos do segundo e terceiro ciclo, depois de um período de confinamento de mais de 2 meses. A vice-presidente da Ordem dos Psicólogos é convidada deste Jornal do Meio-Dia por videochamada. Sofia Ramalho, muito boa tarde, bem-vinda a este jornal. Bom, do ponto de vista emocional e anímico, como é que acha que os alunos vão regressar amanhã às aulas? Olá, boa tarde. Antes de mais, uma boa Páscoa para todos aí, para os telespectadores. É natural que amanhã os alunos que vão entrar agora pela primeira vez depois deste período de confinamento, portanto os alunos do segundo e terceiro ciclo, estejam ansiosos por voltar à escola, de certa forma animados com esse regresso, com a possibilidade de rever os seus professores e os seus amigos. É algo que já muito ansiado para quem já está há algum tempo em casa e já manifesta algum cansaço também das aulas online. Por isso é normal que este primeiro entusiasmo seja positivo. É importante que este entusiasmo e esta motivação possam ser aproveitados pelos próprios professores e o mais difícil será conseguir manter essa motivação, esse empenho e este entusiasmo durante o restante ano letivo. Ainda temos Sofia, e para os alunos que estão mais reticentes neste regresso às aulas, aqueles que, de uma certa forma, se habituaram a este ensino à distância, o que é que os pais devem dizer para facilitar este regresso? Antes de mais, Marta, é importante que os pais estejam também eles próprios tranquilos, porque são muitas vezes o espelho daquilo que depois os seus filhos acabam por manifestar em termos emocionais. É natural que hajam alguns receios, mas a maior parte dos alunos já sabe para o que vai, já estão habituados àquilo que são as regras de gestão das medidas sanitárias e, portanto, já sabem para o que vão. Mais importante é que é possível que manifestem alguma ansiedade relativamente ao rever os colegas, por um lado, e alguma ansiedade face às questões de desempenho em sala de aula. Portanto, é diferente quando eles estão numa situação de aula à distância por trás de uma câmara e depois têm que confrontar de novo com novamente a possibilidade de se relacionarem e de estarem em situação presencial de aula e sentirem-se avaliados e sentirem que têm que corresponder ao resto do ano letivo, tendo em conta que eles próprios poderão ter a percepção de que este período de ensino em casa possa ter sido difícil para eles. E, portanto, ou seja, é normal haver aqui uma espécie de ambivalência entre, por um lado, a vontade de regressar, mas, por outro lado, algum receio de retomar a vida dita normal. Exatamente, é possível que isso aconteça, é possível e é natural que isso aconteça. É natural também que alguns possam ter passado por períodos e situações problemáticas de perda de entes queridos ou de algum nível de exigência em casa, porque sabemos que esta pandemia também traz mais situações de desafio dentro de casa e, portanto, é importante também atentar a este estado mais emocional e social das crianças e dos jovens e ter dentro da escola equipas preparadas para acolher as crianças e poder escutá-las, poder perceber como é que elas viveram este período de confinamento, isto antes até da centração nas questões da aprendizagem. Muito mais importante é a saúde psicológica das crianças e das famílias. Para isso, calculo que defende um reforço do número de psicólogos nas escolas, para que possam fazer esse acompanhamento mais de perto, esse acompanhamento psicológico aos alunos. Sim, o número de psicólogos nas escolas tem vindo a aumentar. Neste último ano foram colocados mais cerca de 450 psicólogos em programas de desenvolvimento pessoal, social e comunitário para apoiar na resposta à pandemia. De qualquer das formas, é muito importante atentar às especificidades dos contextos, porque há contextos que têm um maior número de crianças, jovens e famílias em situação de maior vulnerabilidade, não só a vulnerabilidade respeitante às questões da saúde psicológica, como outras vulnerabilidades pré-existentes, nomeadamente dificuldades de aprendizagem, que poderiam já ter ocorrido no passado. Mas também pensar que há também ainda alunos que
tiveram pouco acesso mesmo ao ensino online por dificuldade de acesso à internet, por exemplo, ou aos meios informáticos necessários para poder acompanhar. E, portanto, é importante perceber que há especificidades nas escolas e que isso significa que é possível que hajam diferentes níveis de necessidades dentro das escolas e, portanto, pensar na alocação de recursos e na integração de serviços, porque isso também é uma questão importante. A alocação de recursos, ou seja, de psicólogos nas escolas, é fundamental e considerando as especificidades das escolas e as necessidades, mas, por outro lado, também uma integração de serviços, nomeadamente do ponto de vista intersectorial, que os psicólogos, por exemplo, que estão nos contextos escolares possam articular-se com os psicólogos das autarquias, por exemplo, com os psicólogos dos centros de saúde, das CPCJs, numa perspectiva integrada de resposta a este regresso às aulas e de resposta à pandemia e até de preparação já do futuro, do próximo ano letivo e do futuro ao nível da educação. E a que sinais é que devemos estar atentos para perceber que a criança, mais do que níveis de ansiedade que podem de facto ser normais, de que a criança possa não estar bem? As crianças mais pequenas normalmente manifestam-se através de comportamentos, birras, por exemplo, choro fácil, irritabilidade, uma agitação motora mais fora do normal. As crianças já de segundo e terceiro ciclo poderão manifestar outro tipo de sintomas, nomeadamente a ansiedade, poder ter dificuldades no sono ou até na questão da alimentação. E também poder manifestar alguma tristeza e, acima de tudo, muito importante perceber as questões relacionadas com o isolamento social, ou seja, as dificuldades que possam ter em se relacionar com os outros neste regresso e algum isolamento que possa acontecer. Acima de tudo... E as crianças manifestam-se mais, comparando com os adultos, da necessidade desse convívio social? As crianças terão talvez menos filtros e, portanto, talvez mais fácil de perceber se estivermos atentos aos sinais quando há mal-estar. Porque, acima de tudo, também tem adultos significativos, nomeadamente os professores, a quem podem recorrer e muitas vezes com esse nível de relação significativa que têm com os professores acabam por manifestar com mais alguma facilidade. Ainda assim, todas as crianças são diferentes e, portanto, é importante estarmos atentos aos sinais, mesmo junto daquelas crianças, ou acima de tudo junto daquelas crianças que não têm essa facilidade em verbalizar aquilo que estão a sentir. E isso ajuda sempre, não é, Sofia? O falar ajuda sempre. A questão é, independentemente dos laços e do bom relacionamento familiar, como é que os pais muitas vezes conseguem com que as crianças se abram, desabafem e verbalizem aquilo que sentem? Isto faz-se através de uma comunicação que deve ser frequente, portanto não é uma comunicação que deve ser estimulada só a propósito da pandemia, mas poderem conversar diariamente, os próprios pais poderem dizer como se estão a sentir, isso vai fazer com que os filhos também acabem por falar sobre si. É importante também que os pais estejam atentos e tragam as situações daquilo que vem acontecer, por exemplo, dizer eu sinto que tu estás triste ou eu sinto que tu tens estado mais isolado, falas menos vezes com os teus amigos, por exemplo, e poder dar nota daquilo que se aperceberam como diferente do que era habitual e puxar aqui algum diálogo sobre este assunto. De qualquer das formas, se esta situação for persistente no tempo, se é uma situação em que se percebe que a criança não está bem, não está feliz, já não tira prazer daquilo que são as suas vivências do dia-a-dia, brinca menos, está diferente, é importante procurar ajuda. E aqui é muito importante, de facto, que haja acesso aos cuidados de saúde psicológica, seja na escola, através da presença de psicólogos, seja depois na comunidade, para prestar estes serviços integrados. Muito obrigada, Sofia Ramalho. Foi de facto muito importante aqui estes conselhos neste trabalho que deve ser complementar entre escola, criança e família. Boa tarde, uma boa Páscoa. Obrigada, boa tarde.